Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre nós. Amém, irmãos. Hoje você vai aprender a importância do deserto na sua vida. A epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Vamos meditar agora em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11 e ver o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito dessa palavra. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, todas as vezes que vocês lerem a palavra Espírito na Bíblia com letra maiúscula, ela se refere ao Espírito Santo de Deus. Se tiver em letra minúscula, se refere a um espírito maligno. A palavra nos ensina, irmãos, que foi o próprio Deus que levou Jesus para o deserto. Se porventura estivermos passando por um deserto na nossa vida, isso é da vontade de Deus. Se Ele não poupou o seu Filho unigênito de passar pelo deserto, Ele também não irá poupar nós. O deserto é fundamental para o nosso amadurecimento, para a nossa formação, para a nossa preparação em geral para desfrutar dos planos e promessas de Deus nas nossas vidas. Então, quando estivermos passando pelo deserto, não podemos blasfemar contra o Senhor, temos que dar graças por estar passando por esse processo. Trazendo como exemplo a nossa vida aqui na Terra, um profissional da saúde, ele não pode exercer a sua função sem antes estar apto, sem antes estar pronto para fazer aquele trabalho. Um médico, ele não pode fazer uma cirurgia sem antes passar por um vestibular, por uma faculdade, sem antes ele ter aquela aptidão para exercer aquela função. No mundo espiritual, funciona da mesma forma. A gente não pode desfrutar das promessas de Deus nas nossas vidas sem antes estar pronto, porque senão a bênção de Deus se torna em maldição, e não é isso que o Pai quer para nós. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então se aproximou-se dele o tentador e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus o respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, após 40 dias de jejum, Jesus teve fome e ele poderia sim aceitar a proposta indecente do inimigo e transformar as pedras em pães. Só que aquilo não era o que Deus queria para a vida dele. O que aprendemos com isso é: quando estivermos passando pelo deserto, não devemos tentar fugir dele, não devemos aceitar propostas indecentes do inimigo, porque essas propostas irão frustrar o que Deus tem guardado para nós, irão distanciar os planos e propósitos de Deus nas nossas vidas. Então, precisamos ficar atentos para não aceitar nenhuma proposta do inimigo quando estivermos passando pelo deserto. Outra coisa muito importante que aprendemos é que Jesus ele responde: está escrito, ou seja, ele responde ao inimigo conforme o que tem na palavra. O que aprendemos com isso é que precisamos meditar na palavra, dedicar tempo à palavra do Senhor, porque é a boca de Deus, e a boca de Deus é o manual de vivência de todos nós aqui na terra. Continuando o versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Eles te sustentarão com as mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Nesse trecho, o inimigo utiliza uma passagem do Salmo 91. Então, aprendemos aqui algumas coisas. Aprendemos primeiro que o Salmo 91 é um salmo muito forte, que é uma oração muito poderosa. Então, devemos desfrutar disso, devemos meditar no Salmo 91, devemos orar o Salmo 91. Meus irmãos, aqui tem um alerta muito importante para nós. Precisamos sempre estar cheio do Espírito Santo, cheio de comunhão com Deus, buscando Ele de todo o coração, para podermos ser sensíveis à voz de Deus e entender quando é Deus que está falando conosco ou não, porque o inimigo ele pode sim utilizar passagens soltas da Bíblia para confundir a nossa mente, nos trazendo uma proposta boa aos nossos olhos, mas não sendo aquilo que é os planos de Deus para nossas vidas. Com a resposta de Jesus, aprendemos algo muito importante. Jesus diz: não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Irmãos, a palavra diz: orai e vigiai. Vigiai é fazer a nossa parte, agir de forma prudente. Trago um exemplo para vocês do que estamos vivendo hoje devido à pandemia do Covid-19. Muitos irmãos em Cristo negligenciam porque não fazem a tua parte, não vigia, não usa máscara, muitos não querem tomar a vacina. Então isso é algo errado, estamos colocando Deus à prova. Eu não vou entrar no termo político aqui porque esse não é o meu foco. O meu foco aqui é levar a palavra do Senhor para vocês. Esse é o momento que eu dou uma pausa para você curtir, comentar e compartilhar. Se você está recebendo algo de Deus, não fique só para você. Compartilhe, faça com que outras pessoas conheçam também a palavra. Se inscreva no canal, deixe o seu apoio e eu já te agradeço. Continuando o versículo 8, novamente o diabo transporta Jesus para um monte alto, o mostra todo o seu reino e tenta-o novamente, dizendo: tudo isso te darei se prostrar-te diante de mim. E Jesus o respondeu: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito: apenas ao Senhor vosso Deus o adorarás e prestarás culto. A primeira coisa que aprendemos aqui, irmãos, é que o inimigo ele tem poder aqui na terra. Ele tem poder para dar sucesso, ele tem poder para dar dinheiro, ele tem poder sobre as coisas terrenas desse mundo. A palavra nos assegura que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo não dá nada a ninguém. Se ele proporciona alguma coisa momentânea, é porque depois ele vai retirar tudo aquilo. E isso só para quem tem pacto com ele, só para quem vende a sua alma para o inimigo. Isso é algo muito sério, muito grave. Então devemos nos atentar para não cair nas propostas indecentes do inimigo. E com a resposta de Jesus, aprendemos que não devemos adorar nada nem ninguém, só a Deus. O primeiro mandamento é: adorais apenas o Senhor, vosso Deus. Então, irmãos, não devemos cometer esse pecado de idolatria de forma nenhuma. Existem várias formas desse pecado nos atingir, seja adorando dinheiro, seja adorando fãs, seja adorando até mesmo líderes espirituais. Então devemos ficar muito atentos nisso, para não cair nesse pecado, para não cair nessa tentação, porque isso é uma arma muito forte do inimigo e é algo que Deus abomina. Com isso, o diabo o deixou e vieram anjos servir a Jesus. O que aprendemos com isso, irmãos, é que vale a pena passar pelo deserto, vale a pena passar pela prova, porque depois o Senhor nos abençoará, depois o Senhor nos enviará o seu alívio, iremos desfrutar das promessas de Deus nas nossas vidas, iremos ver a glória de Deus nas nossas vidas. O milagre irá acontecer, irmãos, então vale a pena. Um pouco mais à frente, no versículo 23 e 24, vemos que Jesus volta para a Galileia e faz milagres lá, ele faz cura, faz libertação, ele cura paralíticos, ele cura enfermos. Então Jesus só fez cura, só fez milagre depois dele ter passado pelo deserto. Ou seja, até o próprio Jesus, irmãos, ele foi provado para ser aprovado.
Então, irmãos, aprendemos aqui a mensagem mais importante que eu deixo para vocês é: quando passares pelo deserto, tende bom ânimo, sejam firmes e fortes, porque depois iremos desfrutar da glória de Deus nas nossas vidas. Eu encerro por aqui e te abençoo, que Deus abençoe o seu dia. No nome santo de Jesus. Amém.